Seguimos com a série Dilemas da Vida. Hoje é a 9ª mensagem da série, já estamos ao vivo. Cumprimento os irmãos que se conectam conosco através do canal Cidade Viva, Campina Grande. Começamos agora a transmissão. Por quê, pastor? Pergunta aos irmãos. Eles vão lhe responder. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, muito bom tê-la conectada online nesse culto que nós oferecemos a Deus. Estejam conosco presencialmente, se for possível, sempre aos domingos, às 10 e 18 horas, e também quartas-feiras, culto de oração, às 7h30 da noite. Deus seja contigo. Hoje, portanto, a 9ª mensagem da série Dilemas da Vida. O que é que nós vimos domingo passado? Domingo passado, me ajuda aí. Isso. Andar na luz ou andar nas trevas. Qual foi o texto? Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até o versículo 1 do capítulo 7. Foi assim? Então hoje nós começaremos do versículo 2 do capítulo 7. E vamos até o final do capítulo 7. Estamos estudando toda a carta. Isso tem sempre os seus desafios, nós temos falado sobre isso, né? Desde a primeira mensagem, como é desafiador estudarmos um livro inteiro, sem excluir nenhum texto, nenhum versículo. Desafiador porque precisamos entender o que o texto fala para aquele público primeiro, o que o texto fala para nós, que lemos depois. A carta de Paulo aos Coríntios é inicialmente escrita para os coríntios, é o público imediato. Nós somos o público mediato, que lê depois, mas nós precisamos ter esse cuidado. E para além dessa distância histórica, dessa distância de tempo, culturas, épocas diferentes, nós temos também uma questão muito peculiar nas cartas. A gente tem falado sobre isso. É aqui para a gente entrar na mesma página, né? A carta tem uma peculiaridade, ela é escrita para enfrentar questões próprias de uma igreja ou de uma pessoa. Paulo escreve aos Coríntios, como escreve a Tito, particularmente, pessoalmente, como escreve aos Filipenses, escrevendo também a Timóteo. As cartas pessoais, elas têm um teor, um conteúdo que é dirigido àqueles destinatários, assim como as epístolas, que são as cartas para as igrejas, de igual maneira. Mas entendemos que cada uma dessas cartas de Paulo, incluindo todas as 13 cartas paulinas, são textos canônicos, ou seja, são textos inspirados. É a palavra de Deus para nós, amém, queridos? Para nós, igreja do século 21. E quando nós lemos uma carta, precisamos ter esse cuidado. A gente tem enfrentado esse desafio, né? Paulo fala sobre algumas coisas que nós precisamos ir além, ler e entender na primeira carta o que é que ele está tratando. Porque está falando daquele público, questões daquele público, daquela igreja recém-instalada pelo próprio Paulo. Nós estamos aqui na 3ª viagem, esse registro, ano 55, provavelmente depois de Cristo, 3ª viagem missionária de Paulo. Veja, 55 depois de Cristo, 20 anos depois da ressurreição. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver como, após a vinda do Espírito, a igreja passa a atuar. Milhares de pessoas se convertem ao Senhor, milhares de pessoas são batizadas, testemunhando de Cristo, e isso aumenta a perseguição à igreja. Logo no primeiro ano, nos primeiros anos da igreja, logo após a ascensão de Jesus, os anos se passam e essa perseguição ela se torna mais intensa a cada ano. Estamos aqui 20 anos depois, portanto uma perseguição ferrenha, problemas sérios na igreja, problemas de apostasia, aqueles que, tendo acesso ao Evangelho, tendo já o conhecimento de Jesus, estavam se afastando da igreja. E isso oportunizou, ensejou falsos mestres, falsos profetas, que chegavam naquelas igrejas vulneráveis, naqueles cristãos perseguidos e fragilizados pela perseguição, trazendo doutrinas outras que não a da palavra. E muitas vezes no intuito de se beneficiar, de ganhar dinheiro com isso. E ao passo que eles pregavam outras doutrinas, traziam outros ensinos, eles descredibilizavam aqueles que estavam pregando o Evangelho, notadamente Paulo. Essa carta tem por intuito, entre outros, a reafirmação
da apostolicidade de Paulo, do ministério de Paulo. Paulo teve essa preocupação em reafirmar o seu ministério aos coríntios, em ver os problemas ali causados e falar, instruir, trazer princípios, lembrar aquilo que ele, Paulo, já havia ensinado, porque ele plantou aquela igreja. Anos depois ele escreve a primeira carta, já preocupado com problemas enfrentados em Corinto. Um ano depois da primeira carta, provavelmente é escrita essa carta, também instruindo, falando, exortando aquela igreja para que voltassem para a sã doutrina. E é nesse sentido que nós entendemos o propósito, né, como esse livro foi escrito, falando aos coríntios e falando também para nós. Hoje o nosso dilema é alegria versus tristeza. É um dilema, penso eu, que seja talvez o mais cotidiano, o mais rotineiro em nossas vidas. Talvez todos os dias experimentemos alegrias e tristezas. Todos os dias, todas as semanas talvez, tenhamos razões para nos alegrar, assim como razões para também nos entristecer. Talvez esse seja um dos dilemas mais presentes, mais claros, mais experimentados por nós. E na leitura dos registros de Paulo, nós somos intensamente confrontados, eu diria. Porque o tema alegria é um tema recorrente nas cartas de Paulo. E o que nos chama a atenção é que Paulo foi perseguido. Paulo era aquele que perseguia a igreja, em nome de Deus, com cartas de autorização do Império Romano. E sai dessa posição de perseguidor daqueles do caminho, como eram chamados os primeiros cristãos, tidos como uma seita, que representavam uma ameaça ao status quo, aos judeus, à religião predominante, o judaísmo, e Paulo era um representante disso, como ele se coloca lá aos Filipenses: quanto a mim, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. O nome dele foi em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saulo, também chamado Paulo. E ele sai dessa posição para ser perseguido em razão da sua conversão, de um encontro real com Cristo, sofrendo todas as dores, sendo humilhado, expulso das cidades, espancado, preso, condenado à morte e morto. Morto foi. Especialmente uma carta que nós entendemos como é chamada da Carta da Alegria, a carta de Paulo aos Filipenses. E nessa carta nós vemos uma exortação, Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos, alegrem-se. Ele diz, novamente direi, alegrem-se no Senhor. Sabe, ele estava preso, ele estava condenado. E temos, portanto, aqui, queridos, alguém que tinha autoridade para falar sobre uma alegria verdadeira, uma alegria perene, uma alegria que permanece a despeito das tribulações. É fácil falar sobre alegria e exortar alguém a se alegrar em condições favoráveis. Quando tudo está bem, quando estamos saudáveis, alimentados, quando a nossa família está bem segura, quando temos recursos, é muito fácil falar sobre alegria e chamar o outro a se alegrar. O desafio que foi para Paulo e é para nós, é não apenas falar sobre alegria, é não apenas chamar a alegria, mas falar as razões da alegria. Porque talvez só falar sobre alegria, alegre-se meu irmão, mas por que eu vou me alegrar? Como me alegrar em meio a tudo que eu tenho vivido? Portanto, para além da exortação, nós precisamos entender as razões e motivações que traziam a Paulo essa verdadeira alegria, mesmo em meio às adversidades, enfrentando o dilema, alegria versus tristeza. Vamos ao texto. Qual é o texto? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 2, até o final do capítulo 7, até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado,
minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vamos repetir juntos esse versículo 10? A tristeza não produz remorso, mas sim... E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhes tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Nós vimos que essa talvez seja a carta mais afetiva, em que Paulo mais se vulnerabiliza, mais fala com o coração, de forma mais sentimental, sem perder a razão, sem perder a responsabilidade para com aquela igreja, mas falando e expressando o seu amor. É uma característica da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que não está presente de forma tão notória na primeira carta. Ele reafirma esse amor. Ele inclusive apela: conceda-nos lugar no coração de vocês. Veja, havia uma animosidade naquela igreja. Havia divisões naquela igreja, nós vimos isso na primeira carta. Havia inquietações no coração dos coríntios sobre o que Paulo tinha pregado, o que Paulo tinha falado na primeira carta. É possível que haja entre a primeira e a segunda uma outra carta que se perdeu. Alguns teólogos chamam de carta severa. Nós falamos sobre isso algumas mensagens atrás. É possível que aqui, quando ele se refere à carta anterior, ele se refira a essa carta severa, ou mesmo à primeira carta, que também tem um tom exortativo e firme. O fato é que, a despeito dessa realidade, dessa animosidade, das mágoas dos coríntios com Paulo, das acusações, das ofensas até, porque se deixaram influenciar por falsos mestres, por outras doutrinas, e começaram a atacar Paulo, o ministério de Paulo. Paulo diz: concedam-nos lugar no coração de vocês. E ele vai trazer aqui algo muito específico quanto às acusações. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos, porque havia exploradores,
Como disse, os falsos mestres muitas vezes ali traziam doutrinas outras ou ensinamentos com o fim de se beneficiar, de ganhar dinheiro daquela igreja. Não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão em nosso coração. Ele reafirma esse amor. Estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Paulo diz: olha, Coríntios, estamos juntos para qualquer coisa, contem comigo. E Paulo diz isso a um público hostil a Paulo. Há pessoas que o estavam acusando, menosprezando, desprezando, ofendendo, machucando. Como é difícil. Por isso nós aprendemos que o amor de Deus por nós, ele é incondicional. E aprendemos que nesse amor nós somos aperfeiçoados. É esse amor que nós precisamos exercer para com o outro. Isso é uma ordem. É um mandamento de Deus para todo aquele que nesse amor foi contemplado, foi alcançado, é aperfeiçoado. Amar amigo de Jesus é fácil. Abraçar quem te abraça é tranquilo, é favorável. Até os ímpios fazem. O desafio é amar quem te ofende, quem te machuca, quem te despreza, quem levanta falsas acusações contra você. Esse é o desafio. E aí Cristo é radical, porque o Evangelho é radical. Ame os inimigos, porque assim fazendo vocês serão aperfeiçoados. Eu estou aqui interpretando, entendendo o que Cristo fala a mim e a nós enquanto igreja. Porque esse é o mandamento, porque essa é a maneira que nós devemos nos relacionar com as pessoas, a despeito de quem sejam, do que tenham feito a nós, do que digam a nosso respeito, do que tenham feito contra nós. Sabe, queridos, nós estamos falando sobre alegria e tristeza. Como disse, essa é uma experiência cotidiana e muito tem a ver com as nossas relações. As alegrias que nós experimentamos com as pessoas, as tristezas também por nós experimentadas com as pessoas. E quase sempre essas tristezas têm a ver com aqueles que mais amamos. É incrível como nós temos, todos nós, eu falo por mim, não sei você, a capacidade terrível de machucar, especialmente as pessoas que mais amamos. Talvez na certeza desse amor que permanece, talvez na certeza de que talvez o perdão vá resolver, irá reconciliar. E aqui estava Paulo, diante de uma igreja hostil, imatura, que o acusou, que o ofendeu, e reafirmando o seu amor por todos eles. E apelando: concedam no lugar no coração de vocês. Paulo expressa uma alegria que supera a sua tristeza. Uma tristeza experimentada exatamente por aquilo que aquela igreja estava experimentando, pelos sentimentos ruins, pelas mágoas, pelas queixas, pelas acusações, pelas divisões. E a partir disso, o primeiro ponto da nossa mensagem fala exatamente sobre isso. Anote, nesse dilema, alegria e tristeza, o que aprendemos nesse texto, o que nós precisamos aprender para a vida. Anote: ao pagar o mal com o bem, encontramos a verdadeira alegria. Ao pagar, ao responder o mal sofrido com o bem, encontramos, experimentamos a verdadeira alegria. A questão, e temos falado sobre isso, esses dilemas, quase sempre eles vão estar circulando entre a nova vida que nós experimentamos no Senhor, os valores do reino e a realidade de um mundo que jaz em trevas, e um mundo que nós estamos inseridos. É nesse mundo que nós vivemos, e somos influenciados por esse mundo, pela lógica do mundo. E qual é a lógica desse mundo? É mal com mal, é mal por mal, ofensa por ofensa, agressão por agressão. Alguém já disse: olho por olho, dente por dente, e o mundo vai terminar cego e banguelo. Se nós nos dermos a resolver todos os problemas, mágoas, queixas, dissensões, com a força do braço.
com o nosso senso de justiça, que diz a palavra, é totalmente corrompido pelo pecado, como trapo de imundície, diz o profeta. Portanto, ao pagar, ao responder o mal com o bem, nós encontramos a verdadeira alegria. A despeito das acusações, Paulo aqui tem uma consciência tranquila. As acusações são fruto das influências, das interferências, não do que Paulo tenha gerado. Ele diz, ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Eu tenho consciência limpa do que fiz, do que falei, do que ensinei, de como agi, do que escrevi para vocês. Eu tenho consciência limpa, cabe a vocês, mas ele não acusa, ele diz, não digo isso para condená-los. Ele está apelando ao coração daqueles que ele amava. E assim aprendemos, queridos, aprendemos com Paulo, mas sobretudo aprendemos com o Senhor, que por todo o mal que nós causamos, continua nos amando. A expressão maior de amor não há, do que aquele que deu a vida em nosso favor, que morreu a nossa morte, por amor de nós, porque Deus tanto amou o mundo, que deu a Cristo, deu o seu Filho, por nós, para que tivéssemos vida em abundância. Então, assim aprendemos, e precisamos entender que o dilema alegria versus tristeza também precisa passar por essa reflexão. As queixas, as mágoas, sabe, que as pessoas têm de nós, diz a Bíblia, se você souber que alguém tem algo contra você, não venha para o culto não, eu estou parafraseando, não venha para o culto, não louve, não adore, não entregue seu dízimo, não entregue a sua oferta, não sirva, nem pise os seus pés na igreja. A interpretação é essa, não tem outra. Vá tratar com o irmão. Mas eu não tenho nada contra ele, não é isso. Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, você pode estar tranquilo, você pode pensar que não fez nada, mas alguém, você sabe, aí precisa saber, né? Você sabe que alguém tem uma queixa, sabe aquela palavra maldita? Mal, não é maldita, é maldita, vocês entenderam? Dita de forma inadequada, impertinente, que a machucou, que atingiu, que você disse eventualmente, embora tenha consciência de ter feito sem a intenção de machucar, machucando. Se você souber que acontece essa situação, que de alguma forma você machucou, magoou, que de alguma forma você atingiu, fez mal a alguém, resolva com o irmão para que você possa entregar ao Senhor uma adoração, louvor, qualquer outra coisa. É o que diz a palavra, não é diferente disso. E nós precisamos entender isso, queridos, resolver as nossas questões, é o que Paulo aqui está tentando. Ele não vem acusando, ele não vem apontando, ele já fez isso amorosamente, ele está apelando ao coração desses coríntios, ele está exercendo o seu amor, ele está pagando com um bem o mal que ele sofreu, real. Portanto, ao pagar mal com bem, encontramos verdadeira alegria. Amém, igreja? E ele continua, verso 5, aqui estamos, como disse, na terceira viagem missionária de Paulo. Ele escreve essa carta, provavelmente na região da Macedônia, era uma região ao norte de Corinto, nas suas viagens, plantando igrejas. E ele vai dizer, pois quando chegamos à Macedônia, nessa região, não tivemos nenhum descanso. Não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Olha o que ele diz, conflitos externos, temores internos. Talvez na sua Bíblia tenha combates. Veja, como disse no início, aqui era um tempo de grande perseguição, e Paulo, não diferente de outros cristãos, experimentou essa perseguição. Ele foi perseguido, e não apenas pelos falsos mestres, ele foi perseguido pelos judeus. Aqueles mesmos que condenaram Jesus, os sacerdotes, os escribas, os religiosos de plantão, os poderosos do judaísmo, também passaram a perseguir Paulo. Para além de toda a problemática envolvida as falsas doutrinas, diversas perseguições que se intensificavam, como falei, é sobre isso que ele está falando quando ele diz conflitos externos, as perseguições inevitáveis, mas que nos levam a sofrer, que nos trazem dores, e nós precisamos entender e reconhecer isso, como Paulo aqui está fazendo. Não era Paulo um super-homem, sujeito às dores, aos problemas, às lutas, às afetações do coração,
ele fala sobre isso, mas para além das externalidades, havia uma inquietação no coração de Paulo, é isso que ele está falando aqui, quanto aos temores internos. Esses temores são terríveis, as guerras em nosso coração, esse campo de batalha terrível, minado, que vez por outra explode, nos trazendo angústias, nos trazendo tristeza profunda, nos trazendo talvez desespero, pânico, enfim, tantas situações. É sobre isso que ele fala, esses conflitos internos. Se os combates, ou como ele coloca aqui, esses conflitos externos, nós não podemos controlar, nós não podemos, muitas vezes não podemos conter os conflitos internos, sim. Porque dizem respeito ao nosso coração, ao que nós estamos vivendo, ao que nós estamos pensando, ao que vem às nossas mentes, aos nossos sentimentos. São esses temores internos que ele aqui expõe, se vulnerabilizando, se apresentando, se colocando como alguém que estava sofrendo pelos coríntios. Ele diz: Deus, porém, que nos consola, que consola os abatidos, e aqui Paulo é o abatido. Paulo é o abatido, é alguém que estava sofrendo em razão desses conflitos externos e dos temores internos. Deus nos consolou com a chegada de Tito. Tito era um companheiro de missão, um gentil, um missionário que viajou com Paulo, um auxiliar de Paulo, que foi alcançado por Paulo, pela pregação, pelo ministério de Paulo, e com ele viajou plantando igrejas, organizando igrejas. E aí Tito chega à Macedônia, entendendo aqui o contexto, o que é que Tito traz para Paulo? Paulo, a galera está bem. Paulo, a igreja está legal. A turma está em paz. Eles receberam a exortação, Paulo. Eles entenderam a necessidade de mudança. Eles entenderam que estão em pecado e estão apresentando o arrependimento verdadeiro, estão mudando efetivamente. E Paulo, louvado seja Deus, glória a Deus por tudo isso. Essa é a mensagem, esse é o recado trazido por Tito, que esteve em Corinto, sabendo da carta severa, sabendo das preocupações de Paulo, e encontrando com Paulo, traz esse relato. O que afaga, consola, fortalece e alegra aquele que antes estava triste, preocupado, imaginando como estavam os coríntios. Sabe, queridos, muitas vezes essa é a nossa questão. Nós preocupamos a nossa mente imaginando coisas que nem sempre são reais. Tem outro nome para isso, a gente bem sabe, ansiedade. Alguém já disse que se depressão é o excesso do passado, questões passadas, mal resolvidas em nosso coração, em nossa mente, e que podem levar, eu não estou aqui dando um diagnóstico e afirmando que depressão tem apenas essa causa, é um conjunto de fatores, mas questões mal resolvidas podem sim levar a doenças, a enfermidades, a chamada psicossomatização. Psique, soma, palavras em grego que se referem à mente, ao corpo, que adoecem juntos, com essas questões mal resolvidas, quando nós não conseguimos entender os problemas, as adversidades, as tribulações, os sofrimentos, quando não conseguimos tratar isso em nós, ou sermos tratados pelo Senhor. Se a depressão é o excesso do passado, a ansiedade é o excesso de futuro. É a tentativa vã de controlarmos o nosso futuro. Em última análise, a ansiedade é uma afronta à soberania de Deus. Porque Deus é Deus eterno, é Deus do passado, do presente e do futuro. É o Senhor que cuida da minha vida e que sabe toda a minha história, sabe os meus dias, conhece os meus dias, conhece o meu futuro, conhece a minha eternidade. Aí eu tento, ainda que inconscientemente, me colocar no lugar de Deus. Eu quero controlar a minha vida, quando na verdade quem controla é Deus. Aí nesse processo, nessas tentativas, nesse esforço vão, inglório, eu adoeço. Eu me preocupo, eu me angustio, eu me entristeço.
porque não consigo controlar, e cada vez que eu tento, eu me deparo com a minha impotência, a minha incapacidade de controlar a minha vida. Quiçá a vida de alguém, a vida dos meus filhos, da minha família, por quem também nós nos tornamos ansiosos, preocupados com a sua saúde, com o seu futuro, com a sua vida, com todas as coisas que são pertinentes a nós, como pais, como servos, como maridos, como esposas, enfim. Lá estava Paulo, preocupando a sua mente, imaginando o quanto aquela igreja estava mal, sofrendo em razão das mágoas, das queixas, da animosidade, dos conflitos, das acusações, como aquela igreja poderia estar mal. E atentem ao seguinte, queridos, a preocupação de Paulo não era consigo, não era com a sua imagem, com a sua reputação, senão com a igreja, com a efetividade do seu ministério. Como disse no início, um dos propósitos dessa carta é Paulo reafirmar o seu ministério, não por vaidade, mas pela efetividade do que Deus colocou em suas mãos, de um trabalho que ele vinha fazendo. Essa era a preocupação, e que diz respeito às pessoas a quem ele ministrou, a quem ele ensinou, a quem ele abençoou. Pessoas que, uma vez tendo sido ensinadas, exortadas, instruídas no Evangelho, estavam mostrando essas fragilidades, estavam se deixando influenciar por outros mestres, estavam talvez machucadas, magoadas pela sua carta, pela sua exortação, até que Tito chega e diz: Paulo, está tudo bem. Está tudo bem, Paulo. Imagina o Paulo: ah, que bom, não era bem como eu pensava. Talvez ele tenha pensado, talvez ele tenha sentido, talvez ele tenha colocado em oração: me preocupei à toa, sofri à toa. E é exatamente isso que fala o segundo ponto para nós. Anote, nesse dilema que nós vivemos, em meio às preocupações, ansiedades, tristezas, sofrimentos, nós precisamos entender que as nossas tristezas nem sempre são reais. Pastor, que conversa é essa? Eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu estou sentindo. Eu não falo sobre o sentimento, eu falo sobre as razões. O que nos leva à tristeza? O que provoca em nós a tristeza? Aqui estamos entendendo que a ansiedade, as preocupações da vida, que Cristo falou lá no Sermão do Monte, capítulo 6, a partir do verso 25, dizendo: olha, quem se preocupa, quem fica ansioso, quem fica nesse esforço de controlar a vida e por isso adoece, perde a vida, são os pagãos, não os cristãos, não os discípulos, não aqueles que têm a sua vida guardada no Senhor e pelo Senhor, não aqueles que compreendem que há um pastor que conduz o seu rebanho, que alimenta as suas ovelhas, não esses. As nossas tristezas nem sempre são reais, em que pese os nossos sentimentos serem reais. A manifestação da ansiedade ou da enfermidade, as doenças da alma são reais, e muitas vezes precisam de tratamento real, precisam de terapia, precisam de remédio, precisam de psicólogo. Eu não estou aqui afastando a necessidade disso, queridos, entendam o que aqui a gente está aprendendo, absolutamente. Psicólogos têm o seu valor, remédios têm também a sua importância. Não estou aqui negando a necessidade da ciência que Deus dá ao homem para nos tratar, para resolver problemas, enfermidades, doenças. Estamos aqui falando sobre essas preocupações, coisas que nós imaginamos, que a nossa mente cria, que nos faz ansiosos, preocupando a nossa mente e o nosso coração com situações futuras e muitas vezes incertas ou irreais, que nunca aconteceram e nunca acontecerão. Essa era a realidade de Paulo. Até que Tito chegue e ele fala sobre essa alegria. Deus, porém, que consolou primeiro a Tito, que também estava preocupado, que também estava sofrendo, e depois a mim. Ele me falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que minha alegria se tornou ainda maior.
Seguindo, mesmo que minha carta, ele fala da carta anterior, talvez a primeira carta, talvez a carta severa, mas sobre essa exortação, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. E olha como ele é sincero. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. E o versículo-chave da nossa mensagem hoje, verso 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. O terceiro ponto é exatamente isso. O que está escrito, óbvio para nós, mas difícil de discernirmos. A tristeza segundo Deus produz salvação. Esse é o terceiro ponto. Estamos falando sobre alegria e tristeza. Paulo fala de uma alegria verdadeira no Senhor, em contraposição a alegrias que nós podemos ter na vida, que são temporárias, que são efêmeras, que podem até nos levar ao riso fácil, à gargalhada, mas que talvez não dure até o outro dia. Não permanece. Eu não estou dizendo que essas alegrias que nós experimentamos sejam de todo ruim. O problema é que nós não podemos viver apenas com essas doses eventuais, passageiras, como se fossem doses terapêuticas, e eu preciso da gargalhada, eu preciso da piada, eu preciso de alguém que me faça rir, talvez eu não tenha. Há uma carência em nós sempre, que nós fundamentamos o nosso contentamento, a nossa alegria, de maneira circunstancial, uma carência que nunca será suprida. Porque o mundo e as coisas do mundo, as experiências da vida, nunca suprirão, nunca trarão para nós uma verdadeira alegria, ou a bem-aventurança, que é uma palavra própria àqueles que no Senhor experimentam esse contentamento, que nós chamamos também de vida plena. E aí Paulo fala sobre essa alegria. Ele fala também sobre a tristeza. Mas ele fala da tristeza em dois aspectos. Ele fala sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E aqui estamos afirmando que a tristeza segundo Deus produz salvação. Ou seja, há uma forma correta de sofrer. Parafraseando o poeta, é preciso saber sofrer. Se é preciso saber viver uma vida repleta de adversidades, tribulações, como viver essa vida? Também sabendo sofrer. O saber viver importa em entender os sofrimentos como sendo didáticos para nós. Mas, sobretudo, entendendo a tristeza ou o sofrimento, segundo Deus, que produz salvação. Esse é o ponto. Mas veja, o produzir salvação não diz respeito que essa tristeza vai nos salvar. Não é porque nós nos entristecemos que nós somos salvos. Amém, igreja? Se fosse assim, a cruz não teria razão. Produz a salvação no sentido de consolidar em nós, em nosso coração, a convicção, a certeza do que Cristo realizou por nós, do fato de sermos salvos, e por esse aspecto nos tornarmos mais maduros quanto a essa certeza, essa convicção, essa segurança de que somos salvos, e uma vez salvos, sempre, eternamente salvos. Essa segurança, esse abraço constante do Senhor, é o amor incondicional do Senhor por nós, é essa salvação que Paulo aqui trata. E à medida que nós nos entristecemos segundo Deus, ele vincula essa tristeza a um arrependimento, nós nos aproximamos de Deus, nós fortalecemos a nossa comunhão com Deus, porque é isso que faz o arrependimento. Diferentemente do remorso, ele fala sobre o remorso.
A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Veja, não produz. Sempre aqui Paulo está tratando sobre causa e efeito. A salvação que nós já temos em Cristo precisa produzir algo em nós. A começar pela tristeza, chegando à alegria. Precisa produzir os seus efeitos da causa, que é a obra de Cristo. Não que a tristeza, mais uma vez, seja uma causa da salvação. Não, a causa da salvação, a razão da salvação é a obra do Senhor. Amém, igreja? Mas há efeitos dessa causa, há efeitos dessa obra. E um dos efeitos é a tristeza segundo Deus. Um dos efeitos é, tendo sido contemplados pela graça, alcançados pela obra de Deus em Cristo, sermos nós conduzidos ao arrependimento, porque temos a consciência pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, de que somos pecadores. Invariavelmente, com essa consciência, nós experimentamos um verdadeiro arrependimento. Pelo convencer do Espírito Santo em nós, é essa tristeza segundo Deus. O autor de Hebreus vai dizer, e não é o apóstolo Paulo que fala sobre isso, em que pese as palavras serem quase as mesmas, a disciplina do Senhor. Hebreus capítulo 12. A disciplina do Senhor, no momento que é aplicada, causa tristeza. Ele está falando de um Deus que é Pai, e que somos nós filhos, e se somos filhos legítimos, nós somos disciplinados por um Pai de amor e em amor. Muitas vezes essa repreensão, essa disciplina é dolorosa. Vocês ainda não deram o sangue, diz o autor de Hebreus, e fala sobre essa disciplina, sobre esse tratar de Deus, necessário para todos nós. A igreja é esse lugar, queridos, de tratamento, de confrontação, de exortação. Eu falava ontem à turma de membresia, o curso de membresia, para que sejamos tratados, para que sejamos curados, primeiro e antes é necessário nos vulnerabilizarmos. Expor as nossas falhas, confessem os seus pecados para que sejam curados. Você quer uma vulnerabilização maior do que essa? Se expor, não é a Deus, confessem uns aos outros. O problema é que nós somos orgulhosos, queremos pintar de bom moço, mostrar uma boa imagem, zelar pela nossa reputação e não nos vulnerabilizamos, falando sobre as nossas lutas, os nossos erros, reconhecendo os nossos pecados e confessando aos irmãos. E não somos curados, não somos tratados, não somos maduros, ainda ingênuos, cristãos, sim, alcançados pelo favor de Deus, mas ingênuos, imaturos como crianças. Em razão do nosso orgulho, a grande barreira que se impõe para esse tratamento do Senhor em nossas vidas, para essa tristeza segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento. A diferença, queridos, entre arrependimento e remorso é que o arrependimento nos traz a tristeza segundo Deus, na percepção dos danos que nós causamos a outrem, e em especial do pecado que nós cometemos contra a santidade do Senhor. Sempre tem a ver com o outro. Porque o cristianismo é outrocêntrico. Ele tem o outro, necessariamente, ele considera o outro. Cristo veio se fazendo homem, se fazendo pecado pelos pecadores, considerando os outros, considerando a humanidade. Mas nós somos autocentrados, egocêntricos, e não outrocêntricos. É sempre, vem a nós, ao vosso reino nada. São sempre os meus problemas, há sempre a vitimização. Sabe, vez por outra eu lembro os personagens, eu preciso atualizar os personagens, mas tem um personagem que eu não me lembro o nome. Ó vida! Tem gente que conhece. Ei, é antigo, né? Como era o nome? Ó vida! Ó céus! Ó azar! Não era assim? O pessoal de 20 e pouco, 30, está olhando para mim. Atualiza, pastor, F5. Se queixava o tempo todo, qualquer semelhança comigo, com você, não é mera coincidência.
Nós temos essa tendência de vitimização eterna, e por essa vitimização permanecemos nessa tristeza, segundo o mundo, porque essa é a realidade do mundo, que reclama, que se queixa, que quer para si sempre as atenções, quer para si sempre o cuidado, ao reino nada, e nós estamos falando de nós, não do mundo, porque não vivemos mais desse mundo. E aí Paulo vai falar sobre isso. Há uma grande, abismal diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Aquele que se condói, aquele que se remói, aquele que sofre ou que se entristece, conforme o mundo, experimenta um remorso, os danos causados a si mesmo. Então você errou com sua namorada, aí ela terminou o namoro, você está sofrendo por você, porque você não tem mais a namorada, não é por ela. Aí você fez um investimento errado, teve prejuízo, meteu lá o dinheiro no Bitcoin, na empresa que eu não vou dizer o nome, aí você está sofrendo pelo seu prejuízo, não é por outra coisa, é por você, pelo dinheiro que você não tem mais no bolso, sabe, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Esse é o mundo, essa é a lógica do mundo, esse é o remorso, que remói e destrói vidas e corações. Essa é a tristeza segundo o mundo. Então, amados, nós precisamos entender quais são as razões das nossas tristezas. O que nos entristece é simples, tem a ver com você ou tem a ver com alguém? Tem a ver com você ou tem a ver com Deus, a quem você ama, a quem você serve, a quem você glorifica? Tem a ver com o quê? Isso fala muito sobre a tristeza que nós experimentamos. Se é uma tristeza segundo Deus, que produz os efeitos da salvação, ou uma tristeza segundo o mundo, que vai ficar remoendo até o fim da vida, nessa murmuração eterna, se não com palavras no coração, cheio de remorso e não de arrependimento. Amém, igreja? Ai, Senhor, dói em mim, viu? Essa palavra primeiro é para mim, e é para nós, para cada um de nós. Concluindo, a banda pode vir. Onde é que eu estava? Depois de uma lapada dessa, eu estou até desnorteado. Me ajude. Vocês não estão me ajudando em nada. Hein? É nada, vamos lá para o 13. 13 é um número bom? Misericórdia. Vou perguntar um negócio desse. Véspera de... deixa para lá. 14 é bom? É, nós estamos completando 14 anos. Rapaz, você está elegante hoje, viu, Caio? Você está bonito, Caio, hoje. Tá, estava no casamento, eu sei. Você me chamou a atenção sua elegância, viu, meu irmão? Tá lindo você. O que tem te entristecido, meu irmão, minha irmã? Quais as causas? Nós possamos colocar diante do Senhor e discernir sobre isso. Porque tristeza é uma realidade. Todos nós experimentamos. Mas quais as causas? O que tem nos trazido tristezas? Estamos aqui falando sobre esse dilema que atinge a todos nós. Mas precisamos discernir sobre isso. Se temos de fato experimentado uma tristeza segundo Deus, uma tristeza necessária, porque produz os efeitos da salvação, necessária, porque nos faz mais maduros. Eu citei Hebreus, a tristeza que no momento causa dor, é o que Paulo fala aqui, ele fala até, a princípio eu até me arrependi, porque entendi que a carta foi dura. Aqui temos líderes entre nós, como é difícil exortar, como é difícil confrontar alguém, como é difícil, um filho, um irmão, um amigo, um conhecido, como é difícil, queridos. Muitas vezes nós nos omitimos nessa responsabilidade, e é uma responsabilidade para nós, porque aquele que sabe que alguém está em pecado e não trata com o irmão, igualmente peca por omissão. É difícil. Eu penso que esse é um grande desafio para a liderança como um todo. Queremos estar bem com as pessoas, desde o pastor a todos nós, né? Queremos estar bem, mas como permanecermos bem em meio a pecados, problemas, vaidades, orgulho, corrupção, mentiras,
adultério, em meio a tudo que nós vivenciamos como povo de Deus, como igreja, como estar bem, sem deixar que Deus nos trate lugar, a igreja é esse lugar de tratamento, de crescimento, de maturidade, como estar bem, sem sermos confrontados, como crescermos como pessoas, como discípulos, se não deixar que essa palavra nos trate, nos molde, nos aperfeiçoe em todos os aspectos. Ainda em Hebreus, ele vai dizer, a tristeza produz, gera, traz essa tristeza, mas com o tempo produz, são os efeitos da disciplina, são os efeitos da tristeza segundo Deus, com o tempo gera frutos de paz e justiça. Aqueles que por ela, pela disciplina, pela tristeza segundo Deus, são experimentados, provados, crescem, experimentam a paz. É essa paz que Paulo também vai falar aos Filipenses, que excede a toda razão, a todo entendimento, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a doenças, à escassez, ao que quer que seja, a perseguição. Mas há uma paz, há um senso de justiça, feito em si, feito por si, à medida que nós somos fiéis ao Senhor. É isso que Paulo fala aqui, concluindo, ele vai dizer, por isso tudo, fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Paulo já tinha essa confiança, ele já tinha afirmado sobre isso. E está dizendo, vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos. O orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor, respeito, reverência, submissão, obediência ao Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Alegro-me, ele conclui esse capítulo, esse trecho, alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Ponto 4 e final, a alegria em Deus se alimenta dos frutos que ela mesma produz. A alegria no Senhor se alimenta nos frutos que ela mesma produz. A alegria no Senhor se retroalimenta. Em outras palavras, a alegria no Senhor se renova, porque as misericórdias se renovam, porque a graça é abundante, porque a presença do Senhor é constante, porque o seu amor é incondicional. Essa alegria é renovada em nossas vidas. E o que a alegria produz nos traz ainda maior alegria, como Paulo vai reafirmar sobre essa alegria. É alegria no servir, é alegria no louvar, é alegria no adorar, é alegria no testemunhar, em que pese todas as dificuldades, todas as lutas, é alegria no evangelizar, é alegria no louvar ao Senhor, é alegria no orar por alguém, visitar alguém, é alegria nas pessoas, pelas vidas que são alcançadas pelo Senhor, é alegria no Senhor. Ainda que falte tudo isso, não faltará o Senhor em nossas vidas. Ainda que falte a igreja, os irmãos, o serviço, o ministério, as palavras, a voz, a força, a saúde, o fôlego de vida, estarei com o Senhor, e essa alegria que nunca se acabará é eterna em nossas vidas. É nessa alegria que nós somos sustentados, queridos. É essa alegria que nos conduz à eternidade, pela fé que temos no eterno. É essa alegria que nos sustenta no presente, pela esperança que temos do encontro com o Senhor. Fé, esperança, amor que nos sustenta, que nos alimenta, e por isso também nós somos bem-aventurados. Entre a tristeza e a alegria há um caminho, nem sempre curto, nem sempre fácil. A alegria, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento, nos traz o perdão e a reconciliação, e aí sim, então, nos alegramos, como resultado de uma vida vivida e consagrada ao Senhor.
não algo superficial, passageiro, não algo temerário ou que possa se acabar, mas algo que se retroalimenta, que aumenta a cada dia. Quando eu entendo esse caminho que eu estou seguindo, que nós poderíamos chamar do caminho da restauração, ou o caminho da reconciliação, ou o caminho da regeneração, é uma caminhada, é o caminho que nós estamos percorrendo, que nos faz mais e mais próximos do Senhor, mais e mais alegres no Senhor, desde a tristeza que nós precisamos passar, precisamos enfrentar, segundo Deus, que nos aproxima dEle, que nos conecta a Ele, pelo arrependimento, pelo coração que se quebranta, que é um sinônimo para arrependimento, e o arrependimento que gera os seus frutos, a paz, o perdão, a reconciliação, a comunhão, que tem como resposta, manifesta, expressa, verbalizada, comunicada, uma alegria verdadeira no Senhor. Não algo falso, não algo dito apenas com os lábios, não apenas da boca para fora, mas do coração, do mais íntimo do nosso ser, uma alegria sincera e verdadeira, provada e experimentada no Senhor. Amém, igreja?